Olá! Hoje nós vamos falar sobre os sinais que podem indicar que você está sofrendo influência espiritual negativa. Para você entender melhor esse assunto, nós vamos começar introduzindo o conceito de obsessão espiritual. A obsessão espiritual é a influência negativa e persistente que um espírito exerce sobre uma pessoa. A grande maioria dos casos de obsessão espiritual se dá a partir da ação de espíritos não encarnados sobre espíritos encarnados, e geralmente, as obsessões são motivadas por sentimentos de mágoa e vingança. Como espíritos milenares, nós reencarnamos muitas vezes, pela necessidade de evolução espiritual, considerando que somos espíritos ainda muito imperfeitos, nós cometemos muitos erros em nossas encarnações passadas, e inevitavelmente, magoamos pessoas e também fomos magoados. Basta olhar para a história da humanidade para termos uma ideia do que podemos ter feito de errado no passado. Infelizmente, a agressão em suas mais variadas formas ainda faz parte da natureza humana. Os problemas maiores surgem quando não perdoamos e não somos perdoados. A raiva, a mágoa e a dor podem despertar o desejo de vingança naqueles que não souberam perdoar os seus algozes. Quando o sentimento de vingança governa o psiquismo de um espírito desencarnado, ele passa a orientar todo o seu comportamento em função daqueles que não conseguiu perdoar. E é neste momento que a obsessão espiritual começa, com o espírito desencarnado assumindo a postura de um justiceiro no plano espiritual. Os espíritos obsessores podem ter graus variáveis de inteligência e desenvolvimento moral, mas todos eles têm em comum o fato de que não conseguiram superar as dores e os traumas do passado. Intoxicados por pensamentos distorcidos de justiça e reparação, passam a perseguir os seus desafetos encarnados, utilizando de todas as formas possíveis para prejudicá-los nas várias esferas da vida no plano físico. Como cada espírito, encarnado ou desencarnado, possui uma assinatura energética única, os espíritos obsessores conseguem localizar os seus desafetos encarnados, em qualquer parte do mundo, independentemente da aparência de seu corpo físico. Fios energéticos harmoniosos unem espíritos que se querem bem, assim como tramas energéticas negativas aprisionam espíritos ligados por erros e crimes cometidos no passado. Quando o espírito obsessor finalmente localiza o seu desafeto encarnado, ele passa a exercer diversas ações negativas no sentido de perturbar o seu desafeto em suas relações familiares e amorosas, assim como também prejudicá-lo na vida profissional e financeira. As ações perniciosas de um espírito obsessor sobre o desafeto encarnado podem ter início tão cedo quanto os 5 anos de idade, como também por volta da adolescência ou no início da vida adulta. O início de um processo obsessivo é influenciado pela gravidade da situação que conecta o espírito obsessor ao encarnado, assim como os recursos de mérito e proteção que o espírito encarnado tenha conquistado no decurso de sua evolução. As consequências da ação persistente do espírito obsessor sobre o seu desafeto encarnado são diversas, e muitas vezes, difíceis de diferenciar de problemas comuns da vida no plano físico. Por isso, desvendar uma obsessão espiritual pode ser um desafio, mas é perfeitamente possível reconhecer os seus sinais, especialmente se o encarnado busca um centro espírita para atendimento. Agora, vamos à lista de sinais que indicam uma possível obsessão de natureza espiritual. 1. Mudanças frequentes e muito rápidas no humor do encarnado, sendo que a irritabilidade, a ansiedade e sentimentos depressivos são os mais comuns. 2. Confusão mental, dificuldade para iniciar e terminar tarefas necessárias, desatenção e desorganização atrapalham a vida cotidiana do encarnado, trazendo desgastes de todos os tipos. 3. As relações familiares ficam mais difíceis, pois as pessoas mais próximas do obsediado também são alvo de ação do espírito obsessor. As pessoas podem ser influenciadas pelo espírito obsessor no sentido de afastarem-se ou agredirem a pessoa obsediada. Aqui é importante ressaltar que o poder de influência de um espírito obsessor sobre as pessoas depende sempre do padrão energético de cada pessoa, ou seja, do seu grau de desenvolvimento moral. As pessoas mais evoluídas são menos vulneráveis à influência de espíritos atrasados. Um espírito obsessor terá mais poder de influência sobre as pessoas que lhe facilitarem o campo de ação, de forma consciente ou inconsciente, sendo que a forma inconsciente é a predominante. 4. O mesmo tipo de influência que o espírito obsessor tenta exercer na esfera familiar e amorosa do encarnado, ele tentará induzir no ambiente de trabalho, com o objetivo de prejudicar o encarnado profissionalmente e financeiramente. Assim, dificuldades inesperadas no trabalho, problemas aparentemente incompreensíveis, com conflitos,
desavenças e uma atmosfera tóxica são bastante comuns na vida de um obsediado. 5. O período do sono costuma ser o momento mais dramático do dia do obsediado, visto que o espírito obsessor costuma aproveitar do parcial desprendimento do encarnado de seu corpo físico para manifestar-se e agredir o encarnado de várias formas. Assim, no momento de dormir, o obsediado pode ter sensações estranhas de entrar ou sair do corpo, ou de estar preso, sem conseguir mover-se ou falar, mesmo estando acordado, ou sentir seu espírito ser deslocado em várias direções contra a sua vontade. O obsediado pode ter visões perturbadoras no início do sono ou durante os sonhos, ou ao acordar. A insônia é muito frequente, seguida por períodos de sono agitado não reparador. Mesmo que o encarnado não tenha mediunidade desenvolvida, ele poderá pressentir a presença do espírito obsessor em seu quarto, mediante uma forte sensação de desconforto, medo ou pânico, o que faz com que ele entre em estado de alerta, como defesa natural de seu psiquismo. Mas lembre-se, o poder de influência de um espírito obsessor sobre um encarnado não depende unicamente da vontade dele, mas do padrão energético do encarnado, que pode tanto facilitar o campo de ação do obsessor, como dificultar ou até mesmo bloquear a sua influência. A oração sincera e o esforço persistente no bem são as melhores estratégias contra influências negativas. Se você desconfiar ou já souber que é alvo de obsessão espiritual, não hesite em procurar ajuda em um centro espírita. Procure ficar bem. No final das contas, o objetivo que impera é a evolução de todos. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido interessante para você. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Gratidão pela sua presença e até a próxima!